Olá, David, tudo bem? Será que te podes apresentar para que te possamos conhecer? Olá, meu nome é Davi Uzal, eu tenho X anos. Eu nasci em Portugal, num país espanhol, mãe francesa, e cheguei no Brasil em 1997. Então hoje não vamos, o interesse deste vídeo não é falar de mim, mas é falar do que foi o movimento israeliano no Brasil, incluindo o período da clonagem, visto que acabou de sair, uns dias atrás, uma minissérie na Netflix, na qual se fala dos israelianos, mas não se fala em absoluto do Brasil e da América do Sul. Então, como sabes, Natália, eu fui coordenador do Brasil uns 10 anos. Esta entrevista é espontânea, não é uma entrevista feita com material profissional e não fui conferir as datas, então eu vou dar umas datas aproximativas. Fui do Brasil, eu ter sido uns 10 anos coordenador do Brasil e depois fui nomeado coordenador do movimento israeliano do continente sul-americano. Devo ter ficado uns 6, 8 anos, não me lembro bem. Começamos com uma atividade no Peru que teve um desempenho incrível porque apareceu um OVNI em cima do hotel, etc. Bom, isso foi quando me lembro que comecei a ser coordenador para o continente. Então, eu estava no Brasil quando aconteceu a questão da clonagem, uma questão interessante, porque houve umas coisas particulares que aconteceram no Brasil, e o Israel veio no Brasil com a Brigitte Boisselier em março. A clonagem foi em dezembro de 2002, se não estou errado, então foi em março de 2003. Muito bem, muito obrigada por esse resumo muito abrangente. Será que podias começar por falar um pouco da história do movimento israeliano no Brasil? Sim, então eu cheguei no Brasil em 1997. O Rael tinha estado no Brasil, em São Paulo, onde havia uma mulher japonesa que tinha ficado interessado por levar o movimento, mas não deu grande coisa. Eu cheguei em 97, morava nos Estados Unidos, era pintor, passava fome e, sobretudo, a imigração se cansou de mim e me expulsou. Eu tinha estado no Brasil em outubro de 97, porque minha namorada então tinha vindo aos Estados Unidos para questão da televisão, etc., trabalhar aqui. Eu tinha visitado ela. 6 meses depois decidi me encontrar com ela, só que ela tinha mudado, seu coração tinha mudado de direção. Tudo bem, e agradeço a ela porque isso me permitiu começar uma nova vida quando a imigração dos Estados Unidos se cansou de mim. Eu não queria voltar na Europa, na França, na Espanha, na Córcega. Decidi começar uma vida no Brasil e logo em seguida comecei a divulgar. O Rael me nomeou coordenador para o Brasil, não havia ninguém, tivemos que traduzir os livros. Bom, um livro houve uma versão, depois houve uma versão em Rio Grande do Sul, com uma editora profissional, com a Carla. E então fiz minhas atividades de israeliano, que é divulgar. No início eu estive muito entusiasmado, porque o povo brasileiro é muito tolerante, no sentido de que ninguém nos atrapalhava. Eu tinha morado na França, onde o movimento foi mesmo perseguido a partir dos anos 90, jogaram muito lixo sobre nós, falaram mentiras, era difícil ser israeliano. Nos Estados Unidos eu me entusiasmei quando cheguei em Nova York, inclusive organizei uma conferência com o Israel veio, bom, estava lá, era... e mais, nos Estados Unidos havia outra série de problemas, as pessoas sem tempo, sempre trabalhando. Eu falo em Nova York, e quando eu cheguei no Brasil, um país da felicidade, muita sensualidade, muita alegria, e achei o brasileiro realmente ser alguém que correspondia muito à filosofia israeliana, que é uma filosofia da alegria, do rir, de ser positivo, de viver o momento. Então havia muitos elementos no povo que eu encontrava, que descobria, inclusive escrevi para muitos israelianos. Você não tem noção, o brasileiro muito parecido, tem um jeito muito parecido ao israeliano. Só que com os anos descobri que o brasileiro era também um fervente credor em Deus e todo tipo de coisas sobrenaturais, e considerando que o movimento israeliano não tem nenhum elemento sobrenatural. Os extraterrestres não são extraterrestres sobrenaturais, são extraterrestres carne e osso, que criam uma vida
através da engenharia genética. Então era difícil, existia uma forma de sincretismo, as pessoas diziam, que bacana, hegeliano, depois misturaram isso com coisas de macumba, com coisas de espiritismo, com coisas de catolicismo, com coisas de... O evangelho não, os evangélicos não têm de repente essa capacidade sincrética, mas ficou, o movimento ficou lá, bom, crescendo, e houve o que foi algo que propulsou o movimento na frente da mídia, foi o anúncio do nascimento, antes do anúncio do nascimento, o anúncio da vontade de clonar, que Israel começou a falar isso no quarto episódio da série, que no início só foi uma ideia. Eles, a ovelha Dolly, vamos clonar, mas só foi uma ideia, e isso não há segredo nisso. E depois a Brigitte falou, sim, de repente podemos, e vamos fazer, e ela levou suas investigações a cabo. A Brigitte, que esteve no Brasil, então, em março de 2013, se não está. Era quando começou a guerra do Iraque, porque me lembro que chegamos e de repente a mídia deu menos importância mesmo se tínhamos uma conferência de imprensa no Hotel Maksud, no baixo do Hotel Maksud, onde estavam todos os israelianos. Havia uma comitiva de uns 10, 15 israelianos que tinham vindo do Canadá ou de outros países, incluindo Rael, Brigitte, a companheira do Rael. Eu me lembro no elevador, a Brigitte falou, bom, a entrevista vamos dar em inglês. Rael falou, não, vamos dar em francês, porque os Estados Unidos acabavam de invadir o Iraque. Falou, não, inglês é idioma do Império. Eu me lembro desse detalhe e eu fiz a tradução e deve haver, não sei, 50, 60 jornalistas. Aconteceu um episódio que veio um jornalista, um reporteiro da TV Globo, se instalou numa sala para entrevistar o Rael, e com a Brigitte não se entenderam. E eu fiquei, puxa, não acredito, houve um desacordo sobre uma coisa que era um detalhe, mas bom, eram umas instruções de Israel que depois era a forma que o jornalista se tinha que dirigir a Israel, e não se entenderam sobre esse detalhe, mas puxa, porque eu acredito que teria sido uma boa entrevista, e eu gostaria muito que hoje os brasileiros pudessem ver uma entrevista do Rael, e teria ficado essa entrevista, as pessoas podiam ver, porque não temos nenhuma entrevista do Rael em português. Então é uma coisa que ficou. Eu estava lá meia dúzia de anos divulgando, e umas semanas depois Rael falou, não, eu não preciso que me chamem assim, era só para marcar durante uns meses, porque havia havido uma falta de respeito da mídia com Rael, e falou, então vocês agora, se querem se entrevistar comigo, terão que demonstrar um respeito me chamando de um certo jeito. Então esse detalhe que ficou lá, não? Mas bem, era a Brigitte quem nos tinha trazido toda essa cobertura mediática, e sem ela tampouco haveria havido esse pedido de entrevista, então as coisas estavam quites. Eu estava naquela época, eu morava no Rio Grande do Sul. Eu morava no Rio Grande do Sul porque havia um museu de ufologia, que era o Hernan, chamava. Eu, quando cheguei no Brasil, mandei cartas a todas as organizações ufológicas do Brasil. Ainda a internet não estava muito... Não era muito comum. Eu mandei cartas por correio dizendo, olha, nós estamos aqui e nós temos um projeto de construir uma embaixada. Temos em comum essa visão de que existem outras civilizações inteligentes no mundo, no universo, que vêm aqui, e gostaríamos de colaborar. E, na verdade, nossa relação, os israelianos com os ufologistas, não são bons. A revista UFO nunca nos entrevistou. Tiveram que fazer uma matéria quando eu estava no auge da questão com a menina Eva, porque... não tinham mais remédio, mas se negaram. Não temos uma relação muito boa, porque nós aportamos uma explicação clara. E bom, não vou entrar nesse tema, não é a temática hoje. Mas bom, o Hernando me convidou, Museu Internacional de Ufologia de Itara, Rio Grande do Sul, e descobri outro Brasil que não conhecia, era Rio Grande do Sul, Santa Maria da Serra, e eu gostei muito de estar lá. Eu via lá todas as qualidades do brasileiro, mas uma forma de rigor da Europa. Bom, havia muitos elementos, além que em Santa Maria da Serra, as meninas são muito lindas. Me disseram que é lá que mais Misses Brasil havia.
E então, naquele momento, eu decidi, morei em uns hotéis, lugares, e achei, ia e vinha, e achei um flat que me instalei, e que era muito agradável. E a dona desse flat, a mulher que gestionava isso, era uma senhora muito amável, muito carinhosa, e um dia eu falava, estávamos sozinhos, havia uns 20, 25 quartos, não sei, havia um alemão, me lembro quando eu cheguei, uma menina, chama menina agora, não é mais menina, de Porto Alegre, acho que estudava medicina, umas pessoas, era muito agradável, era uma casa familiar, um dia eu falei, mas como vocês montaram isso? Ele falou, isso é da minha filha, Gisele, e era o flat da Gisele Bündchen, mas eu não sabia quem era a Gisele Bündchen, eu não estou muito nas coisas de televisão e dos modelos e das celebridades, e falei, mas foram depois pessoas de Santa Maria, disseram, puxa, estás no flat da Gisele Bündchen, então eu fiquei lá vários meses, e se eu falo da Gisele Bündchen porque resultou um episódio da clonagem que aconteceu lá, e a Dona Vânia se chamava, eu soube que ela faleceu, aliás, uma semana atrás. Eu fiquei em contato com ela sempre, uns 3 anos atrás estava na Córcega, ela me mandou uma mensagem e de vez em quando nos falamos. Era uma pessoa muito... Eu fiquei, quando soube do falecimento dela, amigos do Brasil me avisaram, porque não estou no Brasil agora estou na ilha de Okinawa, morando aqui na minha residência. Eu fiquei um pouco abalado, mas não tenho como passar os pensamentos em português, os pensamentos à família, mas passo da forma mais digna possível os pensamentos, porque eu morei lá, conheci a irmã a Gabriela, que era muito simpática, a irmãzinha, que vinham lá, e Gisele veio no Natal. Eu até saquei uma foto, devo ter por aí, com ela, eu fiquei impressionado porque ela tinha jogado tênis sem maquilhagem, saiu perfeita. Mas quando me apresentou, a mãe, quando chegou, falou, olha, aqui te apresento o Davi, que é não sei como disse, ela falou, o homem da clonagem, ou quem clonou, dos israelianos que clonaram, não sei, uma coisa assim. E isso, eu vou contar essa história para que vejam como se expandem as coisas. E a Gisele falou assim brincando, vocês não vão me clonar, não. Brincando, porque ela aparentemente nem conhecia a história. Ela ficou surpreendida e falou, não sei. E havia sentado lá uma jornalista não sei se era Zero Hora ou aquele jornal de Santa Maria da Serra, que escutou isso, e depois saiu na notícia, a Gisele Bündchen não quer ser clonada, saiu no jornal Porto Alegre, foi em São Paulo, não sei que jornal nacional, e depois, inclusive, se espalhou para o resto do mundo. A Gisele Bündchen diz que não quer ser clonada. Realmente é difícil, vejam, respeitar os jornalistas quando coisas assim acontecem. Depois houve outras coisas, e eu não vou entrar nisso porque é uma forma de sigilo, mas se vocês procuram na biografia dela, houve outros contactos que foram tomados, sim, houve contactos, não vou dizer se as coisas correspondem ou não ao que está na mídia, mas houve outras coisas, sim, a Brigitte me falou assim, olha, se puedes falar com a Gisele, de repente, mas não vou dizer mais a respeito porque não há interesse ali. E quando foi anunciado o nascimento, as pessoas dizem, ouvi na reportagem no Netflix, é absurdo, essa menina canadense que diz que infiltra os israelianos é a coisa mais absurda do mundo, porque o movimento israeliano é um movimento aberto, qualquer pessoa pode vir a uma reunião israeliana, qualquer pessoa. Está mostrando a ela como se infiltrava um grupo terrorista, um grupo mafioso, alguma coisa assim. Que ela vai infiltrar os narcotraficantes no México ou outras organizações e então poderá vir lá fanfarronear que ela infiltrou algo. Mas não há nenhuma infiltração. Qualquer pessoa pode assistir aos congressos israelianos, qualquer pessoa. Houve agora uns 50 anos que se celebraram do Hell aqui em Okinawa. E qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa pode vir. Então essa coisa, eu infiltrei os israelianos já, é absurdo. E de um lado não se pode dizer que os israelianos estão tentando trazer pessoas ao movimento e depois fazer como se fosse uma organização super fechada e entrar lá era como
um trabalho de espião, não? É muito absurdo isso. Bem, e enquanto à clonagem, os israelianos não sabem. O próprio Israel diz, eu não quero saber. A Brigitte fez suas investigações, suas coisas. Se a Brigitte clonou, não, eu não sei. Eu tenho confiança na Brigitte. Eu tenho muita admiração para a Brigitte. Ela fez o que ela fez. Se aparece a menina Eva, eu ficaria muito contente, muitos israelianos ficariam contentes, mas isso é com ela. Então, eu não posso saber se ela foi clonada ou não. O que sim aconteceu, veja bem, a Cloned era uma entidade completamente separada do movimento israeliano, só que o movimento israeliano apoiava a ideia da clonagem. O Israel falou de clonagem do ADN, DNA, como se diz no Brasil, devia dizer ADN, desde o ano 74, quando ninguém sabia o que era a clonagem. E quando houve a história do ele falou, vocês veem, eu falo disso há uns 30 anos que falo disso. Então é a dimensão filosófica, a noção de poder ter a vida eterna, que não existe alma, mas que algum dia podemos passar a memória em um corpo novo, etc. Era isso. Então os israelianos apoiavam essa ideia e o serviço de imprensa israelianos, como se chama, os porta-vozes, estávamos em contato. A Brigitte nos dava informações, nos mandava, nos atualizava, ficávamos atualizados das coisas. E um momento em dezembro diz, olha, fiquem preparados, porque vai haver algo, fiquem preparados. E no nascimento, que acho que foi 25, aliás, nasceu isso, e foi uma onda mediática imensa no mundo inteiro, inclusive Brasil. Eu tinha um telefone na mão e outro telefone na outra mão. Os jornais chamaram para ser um programa de televisão, não me lembro dos nomes, um programa que eu acho que se chamava Smith, ou não sei o que, Smith, não sei, um programa que eu me lembro, eu estava sentado lá e falaram, não, o senhor pode ficar até amanhã, porque o Ibope estava subindo, estavam anunciando, e o Ibope estava subindo tanto que, não sei se passaram um programa que eu passei no dia seguinte, ou passei um dia, o dia seguinte, umas coisas assim. Estive em revistas, isto é, tem fotos lá que tem um ET, tem um programa que me trataram mal, um tal Ivan não sei quantos. Estive uma entrevista muito bom da Gabriela, muito bom, eu procurei ver se existia essa entrevista. Quando o Rael veio, nós fomos convidados no Ratinho, eu me lembro, só que eu não era muito bom conselheiro para os programas, porque eu não vejo muito televisão. E fomos lá, nos mandaram um carro, fomos lá e estamos lá num tipo de sala esperando e estamos vendo na televisão o programa. Falei, puxa, onde que trouxe ela? Havia muito baixo nível, debochado lá. E Rael me olhou e falou, o que achas da vida? Rael, não sei, não me sinto muito confortável que vayas lá no meio disso, porque parece um pouco uma palhaçada, uns palhaços achou que saíam e tudo. Então pegamos e fomos embora, assim. E, e então o movimento teve, claro, uma expansão grande nesse momento. Eu não sei se a Brigitte me falou, mas depois com ela, não sei se a Brigitte tinha vindo, eu sei, mas saiu na prensa, então posso falar, mas havia havido um contato, acho, com um casal, uma família brasileira, etc. Então, isso é uma história que, bom, é bom que os brasileiros saibam que o movimento israeliano existe também no Brasil, existe na América do Sul, temos o Eric no Peru, temos o Chu Ángel na Colômbia, que são responsáveis cada um por uma parte do continente, temos o Raul na Argentina, e nos dando todos os nomes, mas o movimento organizado, temos encontros na Argentina, no Peru, na Colômbia, na Bolívia também fizemos muitas coisas. Então, aqueles que vêm a série, que saibam que existe o movimento israeliano e também o movimento israeliano lusófono. Aqui temos a Natália, que é portuguesa, que ela coordena o movimento israeliano ao nível lusófono. Bom, e aqui, então, sim, eu queria também falar uma coisa, porque nesse processo mediático, a pessoa é como uma onda que nos leva, uma correnteza, e havia uma pessoa
que era minha companheira, então, a Liz, e os jornalistas perguntaram, mas vocês têm uma mãe importadora no Brasil, etc. E a Liz era uma menina que era muito aberta sobre muitas ideias e achava essa ideia de clonagem não estava em contra e falei, tu serias eventualmente candidata para ser uma importadora? Sim, falei, então, olha, eles querem uma mãe importadora, vamos dizer que tu farias. E era sincero, porque ela não, não, e saiu na revista da História Gente, e isso foi para ela me reprochou sempre isso, porque então, se ela me escuta, e se outras pessoas que saibam que como foi o assunto, que ela não era israeliana, era simpatizante através de mim, digamos, não é que era simpatizante através de mim, ela foi implicada nisso. E depois, também temos a Ruth no Rio, que ela contou uma história muito interessante, que ela era amiga do Michael Jackson. E como o Michael Jackson lhe tinha dito uns meses antes de morrer que ele queria ser israeliano, que estava muito interessado, se sabia da clonagem. Infelizmente ele faleceu. Uns meses antes, depois que ele dizera isso para a Ruth, que é uma líder do movimento afro-brasileiro. Nós sempre temos tido contactos fortes, e quando estava em Nova York havia, chamamos afro-americanos, mas pessoas de origem africana, e no movimento na África é muito forte, porque temos uma mensagem que põe todo mundo à igualdade, não um Deus branco, um Jesus branco, ou os Elohim tinham todas as mesmas raças que na Terra. E a Ruth um dia nos contou, depois que ela fez seu que chama TPC, transmissão do plano celular, que é o batismo israeliano, que ela tinha chegado ao movimento israeliano aqui no Brasil porque o Michael Jackson, que era amigo dela, tinha dito, tens que procurar os israelianos no Brasil. Uma linda história, linda história, e tivemos uma Universidade da Felicidade em 2016, aqui em Rio de Janeiro, em Búzios. Foi também um lindo momento. Então, bom, acho que diz mais ou menos, não diz tudo, porque tem horas e horas. O primeiro israeliano do Brasil foi o Gildácio, tinha 17 anos, ele recebeu um folheto na rua quando veio o Daniel Turcotte. Uma palestra que dimos no ano 98, lá em Humaitá, que é um centro de cirurgiões, dentistas, lá na Humaitá, como se chama, o Centro de Cirurgião do Brasil, ou algo assim. E, bom, ele saiu do movimento, simpatizante, as pessoas entram, saem, não? Eu mesmo saí um momento porque eu achei que o movimento não era suficientemente radical para que vocês vejam. Eu achei que faltava de... E por isso estou muito contente com com essa série do Netflix, porque obriga, é normal, os israelianos sofreram muitas discriminações em alguns países, muitas discriminações, perderam trabalho, guarda dos filhos. Acho que para um brasileiro é difícil entender, porque tem essa visão da França, e tudo isso, o país dos direitos humanos, mas muita discriminação. Eu mesmo tenho 2 doutorados em filosofia, tenho 2 de universidades francesas, e dificilmente poderia achar um trabalho na França. Tem muitas pegas, porque quem tem sido israeliano, mesmo se sai depois... Sim, se eu saísse do movimento e disse um monte de lixo, então teria portas abertas, mas não seria justo. Eu saí do movimento porque não apoiava mais Israel, ao contrário, porque achei que no Israel nunca tive nenhum desentendimento com ele, mas que o movimento se deixava levar um pouco, e eu achei que faltava de radical, porque os israelianos temos uma mensagem radical, estamos aqui para fazer uma revolução, não destruir todo, mas sair deste mundo que está completamente em uma impasse, e voltei, sou agora responsável por uma secção que acabou de criar, uma seção revolucionária israeliana, que seja a secção mais radical no sentido etimológico. Então eu estou de volta porque posso expressar essa radicalidade nós temos uma mensagem muito clara, que é de paz, de amor, dizer que fomos criados cientificamente, queremos construir uma embaixada e não nos deixamos seduzir por ideias, conceitos, noções, militâncias que não são, digamos, que
que vão diminuir a força da nossa mensagem, essa coisa, porque temos uma mensagem extremamente forte. Bom, muito bem. Natália, queres acrescentar algo? Não, acho que resumiste muito bem toda a história do movimento israeliano no Brasil, mais a clonagem e outros assuntos. Muito obrigada, David, por esta entrevista. Bom, E não, a esperemos. entrevista, sim, um pequeno vídeo amador. Sim, esperemos que tenham gostado também. E até à próxima. Tchau, tchau. On vous a fait des cathédrales, des temples et puis des mosquées, fabriquer des dieux de métal, vous qui ne vouliez qu'être aimés. Et l'on vous a dit des prières, sans penser à ce qu'on disait. Et l'on a même fait des guerres, faisant croire que vous les souhaitiez.